Deixa eu colocar para gravar aqui. Hoje nós teremos mais uma conversa, né? Trouxe algumas informações para a gente subir o nível aí da fitoterapia. Primeiro, o que aconteceu? Uma colega entrou em contato comigo, conhecida de um amigo meu lá de Portugal, que estava querendo trabalhar com uma espécie vegetal lá do país dela, né? E trabalhar no Alzheimer. Aí, eu, como sou da área aqui, fui atrás de informações de algum centro de pesquisa que trabalhasse com Alzheimer. E aí encontrei essa notícia: o composto descoberto pela Unesp de Araraquara, em São Paulo, pode tratar o Alzheimer. Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio, vamos ver. Pesquisadores do Instituto de Química da Unesp. Não, né? Não saiu nada não. Ah, beleza. Vou colocar aí o link. Vocês podem ouvir aí essa reportagem depois, né? Porque o que pode acontecer é que algum de vocês queira seguir na área de pesquisa. E eu com essa disciplina já consegui, eu acho que consegui, até por ser remoto, passar muito conteúdo para vocês, né? E sempre que eu programo a aula, eu consigo dar a aula inteira. E fica até, eu acho que vocês estão até tendo mais conteúdo do que se fosse presencial. Mas enfim, nessa reportagem, os pesquisadores trabalham com uma espécie do cerrado, não, do Nordeste, se não me engano. É a espécie... Tem o nome dela aqui, Cássia do Nordeste. E aí testaram essa espécie para o Alzheimer, né? O medicamento pode ser uma esperança para tantas famílias como da aposentada. Aí mostra uma aposentada, né, na reportagem, que começou a ter Alzheimer. O nome da árvore está aqui. Aí eu também pesquisei o perfil do pesquisador, né? Esse aqui é um típico laboratório. E é interessante mostrar isso para vocês, porque na disciplina de fitoterapia eu consigo ir mais além justamente por ter trabalhado na área. Então esse equipamento que vocês veem aqui atrás, aquilo ali é o detector que eu mostrei para vocês, né? Cromatográfico. Só que certamente é um UPLC. Para ser desse tamanho, e ele ainda tem, inclusive, um braço para injeção automática. Então, esse equipamento é desse equipamento aqui que eu estou falando. Ó. Ele é que é usado para identificar nos extratos quem são os princípios ativos, né? Quem são os marcadores, quem são as moléculas que estão em maior concentração naqueles extratos, possíveis de serem investigadas. Esse vãozinho que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é onde fica um braço mecânico que, ao você preparar o extrato dentro de um frasquinho, com uma tampa que tem uma borrachinha, esse braço mecânico vai com uma seringa, pega um volume daquele que está dentro dos frasquinhos, vai lá e injeta isso no equipamento. Esse aí parece ser um UPLC com detector DAD. Então o que vai acontecer? Lá dentro dele tem a coluna cromatográfica, né, que nem eu mostrei para vocês, e vocês vão aprender isso realmente lá na farmacognosia. A fase móvel está passando por dentro dessa coluna cromatográfica ali. Esses módulos que vocês veem são as bombas que ficam injetando a fase móvel dentro do sistema, né? Então a fase móvel vem, entra aqui, empacota a coluna de separação e sai no detector, né? Que nem eu havia mostrado para vocês. O detector, então, é quem percebe aí esses produtos naturais. E assim você consegue separá-los. Ao separá-los, eles podem ser coletados. Então, por exemplo, 3 gotinhas de um composto puro desse pode ir para outro equipamento que é mais específico,
na identificação dos compostos. E esse centro de pesquisa em Araraquara é onde eu iria se eu pudesse voltar no tempo. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, assim como eu falei com essa colega lá de Portugal, sobre qual local ideal de se estudar, aqui eles trabalharam com essa espécie aqui, a Senna spectabilis, que é essa cássia do Nordeste, para o Alzheimer. E eles têm um centro de pesquisa, um núcleo de bioensaios, biossíntese e ecofisiologia de produtos naturais. Então, essa é uma abordagem que vários centros de pesquisa têm utilizado, de colocar suas databases, né, seus arquivos, seus dados em sites, todos em inglês também, para até aumentar a parceria que esses núcleos podem ter com outros países, né? Então, aqui você encontra, né, a história do núcleo, as dependências, quais equipamentos tem, né? Laboratório de cromatografia líquida de alta eficiência, laboratório de biossíntese, multiusuários, sala para cultura de micro-organismos, laboratório de extração, casa de vegetação, equipamentos multiusuário 1, multiusuário 2, HPLC, ESMS. Essa técnica aqui é imprescindível para trabalhar com produtos naturais, né? É aquela coluna que eu mostrei para vocês. Vou desenhar até aqui de novo. Ela traz uma diferença que é o ESI, chama Electron Spray Ionization. O que acontece aqui? Depois que a fase móvel está sendo bombeada lá na coluna, né, vem o braço injetor, que eu estava falando para vocês, ele injeta o seu extrato aqui no meio do caminho, tá? Então ele vem para a coluna também. Na saída dele, o que vai existir? Isso aqui vai afinando, 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 afinando cada vez mais. Fica bem fininho a pontinha. Isso acaba criando uma névoa. A fase móvel que está saindo aqui, junto com os princípios ativos, né, que estão os componentes, não, às vezes não são nem princípios ativos, né? Os componentes do extrato, do seu extrato, eles são separados na coluna, né, que nem eu expliquei para vocês, por questão de afinidade. Quem tem mais afinidade pela fase móvel migra mais rápido. Quem tem mais afinidade pela fase estacionária demora mais. Então, na hora que eles saem aqui na pontinha dessa agulhinha, que é o ESI, eles são vaporizados. Ao serem vaporizados, o vácuo presente na ponta ali dessa névoa que é formada suga os princípios ativos para o interior do espectrômetro de massas. E aí, quando isso acontece, é detectada a massa desses compostos. Esses compostos podem também ser fragmentados. Então, vamos dizer que saiu uma molécula ali, um composto assim, ó. Tem um anel aromático aqui, uma dupla O, um anel aromático aqui, tá? Esse composto sai aqui, ele está presente lá dentro do vegetal. E aí ele se volatiliza por névoa. Então eu não preciso usar calor para volatilizar, então eu preservo a estrutura dele para que ele vá para o espectrômetro de massa. Quando ele chega no espectrômetro de massa, eu posso fragmentar esse composto. Então eu atribuo certa energia que quebra, por exemplo, essa ligação. Alguns vão quebrar e outros não. Então, quando eu chegar lá no espectrômetro de massa, eu vou saber qual que era a massa total desse componente aqui, a massa dos fragmentos que ele perdeu. E assim eu consigo ter uma ideia de quem é essa estrutura química. Vou mostrar para vocês um software que eu usava lá nas minhas linhas de pesquisa também, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando, né? Então, vamos dizer que a gente esteja trabalhando com um daqueles extratos, a parte da cromatografia. Eu só quero que vocês aceitem que é assim, né? Porque, na verdade, vocês vão utilizar isso depois. Ctrl. Essa é a quercetina, né? Um flavonoide que está presente, né, em vários extratos aí e tem atividade antioxidante. Deixa eu lembrar.
aonde que estava aquela ferramenta de fragmentação? Aqui. Então, boa parte da quercetina, quando ela é transformada naquela névoa, né, ela vai chegar lá no aparelho intacta. Então eu vou ter ideia da massa total da quercetina, né? Vamos ver qual que é a massa total dela. É 302,24. Só que lá no aparelho ele vai medir uma razão massa-carga, né? Vai ser 302,04, 100%. Aqui nesse software eu já consigo até saber quem são os fragmentos, né? Porque ele tem uma biblioteca de fragmentação. Então, se isso for fragmentado por aquela electron spray que eu mostrei para vocês, por exemplo, né? 100%, um pico maior vai ser da quercetina que chega até o detector de massas íntegra, com a massa carga 302,04. 16,6% vai ser essa massa mais 1, né? 303,05. E essa massa mais 2, 304,05. Mas uma parte dessa quercetina vai chegar lá assim, ó. Um fragmento de massa 109, outro fragmento de massa 193. Então, como eu terei a massa da quercetina que chega lá toda íntegra, um fragmento 109 e um fragmento 193, eu consigo inferir de que molécula se trata. Então, se a princípio eu não sei quem constitui aquele extrato, é assim que eu posso passar a investigar a composição dele. E foi isso que os pesquisadores fizeram em relação a essa espécie vegetal aqui, a cássia do Nordeste. E não só isso, eles têm um banco de dados imenso, com todas essas espécies aqui, ó. E todas elas já foram investigadas quimicamente. Aí é que eu peço para que... Oi. Ela tem alguma semelhança com aquela ginkgo biloba? Isso, então. Eu vou chegar na ginkgo biloba daqui a pouco. Nós vamos elevar o nível bastante hoje. Ela foi testada, né, in vitro lá em relação ao Alzheimer, né? Assim como o ginkgo biloba já é utilizado para o Alzheimer. Então, o que acontece? Vocês lembram daquelas aulas passadas em que eu falei que para registrar o fitoterápico você tem que padronizar a produção dele? Padronizar é fazer isso, é saber quem são os marcadores químicos, quem são as moléculas que estão em maior quantidade, tem que coletar o material vegetal nas 4 estações do ano. Então, para diversas espécies brasileiras, olha, eles já fizeram, já adiantaram esse trabalho, né? Então, eles já têm uma série de dados a respeito dessas espécies aqui na plataforma deles. E isso faz com que facilite o processo, né? Porque se você quiser patentear ou produzir um fitoterápico a partir de uma espécie dessas, você pode ir lá no núcleo de bioensaios e requisitar esses dados, né? E aqui é a equipe que compõe o núcleo, né? Tem esse pesquisador aqui, Alberto José Cavalheiro, Ângela Regina Araújo, Dulce Helena Siqueira Silva, Ian Castro Gamboa, que é o que aparece na reportagem que eu mostrei para vocês, Márcia Nasser Lopes, Maísa Furlan, Vanderlan da Silva Bolzani. Estudando plantas do Cerrado e da floresta da Mata Atlântica, né? Desde os anos 90. Acumularam experiência no isolamento estrutural e na caracterização de micromoléculas. E no que diz respeito, né, ao Alzheimer, nós já temos a ginkgo biloba, né, que eu até tratei com vocês na aula passada com o memento farmacêutico. E aí eu decidi, já que agora vocês têm a noção do mercado, a noção econômica do mercado de fitoterápicos brasileiro, os aspectos regulatórios desse mercado, né, desde a Eco 92 até hoje, como é difícil, como é complicado tratar desses medicamentos. Vocês já têm o material necessário para prescrever fitoterápicos, que o material mais completo até hoje é esse memento fitoterápico aí, muito embora você ainda possa utilizar o guia de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira
ou até mesmo a farmacopeia brasileira, né? Então vamos um pouquinho mais além, né? Vamos falar de coisas que são mais novas descobertas, o que vai demorar muito ainda para entrar no nosso memento farmacêutico, né? Esse memento farmacêutico é de 2016, mas tudo que é produzido por esses órgãos governamentais, ele já chega atrasado, tá? Então aqui nós já caracterizamos aí alguns aspectos do ginkgo biloba, né? Vertigem, zumbidos, resultantes de distúrbios circulatórios periféricos, como câimbras. Não fala especificamente do Alzheimer, né? E aí eu decidi trazer esse artigo aqui para vocês, o ginkgo biloba e memória, mito ou realidade, né? Eu tinha colocado aqui a figura, né, do ginkgo. Essas são as folhas aí. E ele está sendo usado para o tratamento de deficiências cognitivas, né? E aí eu quis tratar desse trabalho com vocês. Foi uma revisão da literatura. O pesquisador é médico, psiquiatra, mestre e doutor em medicina pela USP, pesquisador do Laboratório de Neurociências, departamento aí de Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E aí eu circulei, né, informações do trabalho dele para a gente poder tratar. Então, o uso dos extratos de ginkgo biloba para o tratamento e prevenção de afecções relacionadas ao envelhecimento e particularmente aos transtornos de memória tem sido muito utilizado, né? Quais são as considerações dele, né? Até aquele ano de 2003, tá? Onde foi feita essa revisão da literatura. Os marcadores do extrato de ginkgo biloba são os glicosídeos e as ginkgoflavonas, 24%, e terpenoides, 6%. Entre os terpenoides existem os bilobalídeos e os ginkolídeos. Foram os nomes que eles deram às estruturas, né? Ginkolídeos A, B, C, M e J. Estruturas isoladas daquele jeito que eu falei para vocês, né? Muitas delas por ESI-MS, foi uma técnica que habilitou a identificação estrutural, que vocês vão ver posteriormente na gnosia. E essas são as moléculas ativas, né? Entre as ações, dá para citar que ele promove o incremento do suprimento sanguíneo cerebral pela vasodilatação e redução da viscosidade do sangue. Por si, já é algo interessante, né? Mas o que isso tem a ver? Não dá para acreditar no ginkgo biloba só por conta disso, né? Tem que ser realizados, de fato, estudos, né, de coorte. O que são estudos de coorte? São estudos em que os pacientes são acompanhados por longos períodos, né? E aí, realmente, a utilização desses fitoterápicos por longos períodos permite que você trace relações causais mais efetivas. O ginkolídeo B antagonista, receptor do fator ativador de plaquetas, daí suas propriedades de antiagregação plaquetária. Então, já se sabe, né, que entre os componentes do extrato, existem componentes que impedem a agregação plaquetária, né? Então, até então, fica nessa. Já houve estudos em animais, esse extrato de ginkgo biloba 761 é o extrato padronizado que tem esses componentes aqui em cima. É por isso que, lá naquele primeiro slide, tem essa... Eu gosto de frisar isso aqui para vocês. Porque uma coisa é o ginkgo biloba que você vai colher na sua casa, ou vai comprar aqui, né, num ervanário. Outra coisa é o extrato padronizado, né, que vai gerar esses efeitos. Então, muito provavelmente, se você se encontrar com alguém que não confia nos fitoterápicos, é porque provavelmente ele usou lá o fitoterápico, a planta que crescia em casa, sem controle de qualidade, né? Mas aqui nós estamos falando de um extrato padronizado, então não tem como não ser científico esse resultado, né? Os benefícios à saúde humana, em particular sobre a cognição, não foram totalmente estabelecidos. Cognição. 3 efeitos biológicos consistentemente demonstrados in vitro. In vitro, então, é a cultura de células fora do corpo, né, com células que são cultivadas normalmente em laboratório.
In vitro, quando se utilizam essas células e o extrato, consegue-se perceber que há uma prevenção da neurotoxicidade pelo beta-amiloide. Eu vou mostrar para vocês o que é o beta-amiloide. E a inibição de vias apoptóticas e a proteção contra danos oxidativos. Então, no extrato, consegue-se perceber já a inibição do acúmulo de beta-amiloides. E um efeito antioxidante, que melhora a circulação, então melhora a limpeza lá das veias e artérias cerebrais, e inibição das vias apoptóticas. Isso é que é o legal, cara. Hoje eu quero mostrar para vocês como que aquela bioquímica que a gente estuda nos primeiros anos do curso de farmácia, e nos primeiros anos dos cursos de saúde, normalmente, ela é interessante. Porque acaba que aqui no Alzheimer, para entender a coisa, a gente vai ter que voltar lá na mitocôndria e no papel que a mitocôndria exerce em todas as nossas células. Nesse sentido, você tem que agradecer muito a sua mãe, porque todas as mitocôndrias do seu corpo foram dadas por ela no momento da fecundação, né? O espermatozoide perde as suas mitocôndrias e entra só lá com os ácidos nucleicos mesmo, no óvulo, se tornando um ovo, né? Então, todas as mitocôndrias são herdadas das nossas mães. Um teste de maternidade consiste na verificação do DNA mitocondrial. E a mitocôndria é como se fosse uma célula dentro da nossa célula. Ela tem seu próprio DNA, ela tem seu próprio metabolismo, ela tem a coordenação própria da sua atividade. E o que acontece? Sem a mitocôndria, a célula não sobrevive. Precisa ter mitocôndria para gerar energia. Senão, se a gente conseguisse sobreviver sem a mitocôndria, nós seríamos fermentadores, né? Produziríamos álcool, assim como as leveduras. Mas não tem como. Então, tudo que afeta as nossas mitocôndrias nos afeta. E já existem correlações que eu pretendo mostrar para você hoje entre o Alzheimer e a saúde mitocondrial dos pacientes. Os bilobalídeos, que constituem aí, então, os extratos de ginkgo biloba, protegem neurônios contra o estresse oxidativo e bloquearam mecanismos de apoptose em seus estágios iniciais. Então, esses mecanismos de apoptose aí que são interessantes, tá? Em relação ao extrato de ginkgo biloba. Atuaram aí a nível genético, inclusive no gene P53, que é aquele que está relacionado com o câncer, né? O gene P53 codifica uma proteína que tem esse mesmo nome, proteína P53, que tem o papel de reparar os danos no DNA quando a célula se multiplica. Então, se você tem problemas no gene P53, a sua proteína P53 será defeituosa. Então, ela não reparará os danos do DNA celular. É por isso que se atribui ao câncer problemas genéticos no gene P53. E tem um outro aspecto interessante, é que a mitocôndria produz energia, né? E se ela produz energia, isso quer dizer que diversos radicais livres são produzidos aqui dentro dela também. Então, se você minimiza esses danos provocados pelos radicais livres, você preserva o DNA mitocondrial que está aqui dentro da própria mitocôndria. Se você preserva esses radicais livres mitocondriais, quando essa mitocôndria morrer, caso ela morra, ela liberará isso no interior da célula, do citoplasma da sua célula, né? Aqui eu vou fazer o núcleo da célula, né? Núcleo. O seu DNA está aqui dentro. Então, se essa mitocôndria explodir e esses radicais livres entrarem aqui no núcleo e prejudicarem o pedacinho do seu DNA que contém o gene P53, quando essa célula se multiplicar de novo, elas não terão uma proteína P53 atuante. E essa chance, a princípio, segundo o que se pensa atualmente sobre o tema, é muito grande. Esses erros
vão acontecendo o tempo todo. Só que o organismo possui mecanismos de correção. E aí essas células que têm esses prejuízos no DNA acabam sendo mortas pelo próprio sistema imune, né? Há uma condição de reconhecimento do sistema imune para essas células defeituosas, tá? Só que não dá para excluir esse importante papel aí das mitocôndrias nesse mecanismo de apoptose, porque antes da sua célula morrer, a mitocôndria morreu. Se a mitocôndria morrer, não interessa se aquela célula é nova, se ela é velha, se ela tem vigor ainda, a célula vai morrer. A mesma coisa acontece com o paciente que vai na farmácia monitorar seus níveis de glicemia e ele está com a glicose alta, né? O diabetes é uma síndrome de resistência à insulina. Antes daquela glicose se tornar um problema, né, uma hiperglicemia, ele já estava com níveis elevados de insulina naquele sangue, né? E aí, a hiperglicemia é uma causa dos níveis elevados de insulina que já agiam há muitos meses. Só que ninguém mede insulina quando faz exame de sangue. A mesma coisa acontece aqui na vida da célula, né? Quando ela sofre apoptose, é porque as mitocôndrias já foram danificadas há muito tempo. E aí a célula acaba morrendo. E tem se relacionado o Alzheimer à saúde das mitocôndrias dos neurônios, né? Vamos seguindo aqui então, olha. Estudos aí com esse extrato de ginkgo biloba durante 6 semanas em 48 adultos com mais de 55 anos, associou-se a melhora objetiva na velocidade de processamento cognitivo, além de uma impressão subjetiva de melhora das habilidades gerais de memória. Então, o uso do ginkgo biloba, de certo, que provoca um bem-estar. O paciente se sente melhor, né? E também foram feitos aí testes de memória com 262 voluntários idosos, o melhor desempenho no grupo tratado com ginkgo biloba em relação aos controles, em testes de memória e reconhecimento, e doses agudas de ginkgo biloba foram associadas ao melhor desempenho na memória operacional em voluntários de 30 a 59 anos. E melhora da atenção e da memória em adultos jovens. Então, não é porque você é jovem que você não pode usar também o ginkgo biloba para já se prevenir. E esse tipo de conhecimento é interessante porque quando você estiver trabalhando, você tem que saber vender o seu peixe, né? Então, muitos de nós, né, vão trabalhar no varejo. E no varejo existe suplementos vitamínicos com ginkgo biloba. Ou na manipulação. Na manipulação você vai ser o rei da ginkgo biloba, porque você pode colocá-la nas cápsulas, na concentração que você quiser e tudo mais. Então, esse tipo de conhecimento é interessante para essas áreas, né? E ao trabalhar também, se você for trabalhar numa indústria de fitoterápicos, é necessário ter esses conhecimentos, né? Um estudo aqui de 52 semanas, que foi realizado também, encontrou que houve benefícios modestos, porém objetivamente detectáveis, em pacientes com demência e Alzheimer. Então a gente percebe que quanto mais grave o Alzheimer, menos o ginkgo biloba funciona, tá? E não era para menos, né? Também não há de se esperar um milagre advindo aí de um fitoterápico, né? Mas as evidências cada vez mais se acumulam em relação à capacidade aí de recuperação dos pacientes que foram recém-descobertos com a doença. As mudanças mais significativas em relação à linha basal ocorrem nos pacientes com deficiências cognitivas muito leves ou leves. Então, quanto antes o diagnóstico é feito, melhor para que o ginkgo biloba exerça seu efeito terapêutico nesse paciente que passou a ter Alzheimer. Só que, como eu estou explicando para vocês, muito provavelmente esse Alzheimer chega depois de danos mitocondriais. Porque tem se atribuído, né, a recuperação desses pacientes com sintomas leves as mudanças no metabolismo mitocondrial, a recuperação da atividade mitocondrial.
Então, assim como eu falei da questão da insulina e da glicemia alta, né? A insulina está alta, depois é que a glicemia fica alta. Os danos mitocondriais parecem preceder aí o Alzheimer. Então, o efeito que os componentes do extrato de ginkgo biloba possuem nas mitocôndrias chegou a ser avaliado também. E é esse artigo que eu vou mostrar para vocês. Porque aqui nós já acabamos. Os autores concluem que a ginkgo biloba é uma droga aparentemente segura e sem efeitos adversos significativos em comparação ao placebo, e que existem evidências de que a ginkgo biloba pode proporcionar algum benefício cognitivo e funcional. Então, dessa revisão da literatura, né, que eu usei para introduzir o tema, a gente parte aqui e aumenta o nível, né? A estabilização da membrana mitocondrial, do potencial de membrana mitocondrial e o aumento do metabolismo energético neuronal. A melhora do metabolismo energético neuronal pelo extrato de ginkgo biloba, o EGB 761. É o mesmo que foi tratado aqui nessa revisão da literatura que eu peguei para mostrar para vocês. E esse trabalho foi conduzido aí no Departamento de Farmacologia da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, com participação aí desses pesquisadores, né? E outro da Suíça, Laboratório de Pesquisa em Neurobiologia. Então, ele traz mais esse aspecto mitocondrial da ação do extrato de ginkgo biloba, né? E eu fiz aqui as minhas marcações para mostrar para vocês. É possível, meus amigos, ter células para pesquisa que tenham defeitos genéticos. Então, essas células, neurônios, né? É possível que você pegue um neurônio que pertencia, sei lá, a um rato. O neurônio tem o DNA dele aqui, né? Aqui está desenhado em 3D para vocês, ele é bem grandão. Mas o neurônio tem o DNA aqui dentro do núcleo, né? Eu posso pegar esse DNA do neurônio e atuar em pedaços, em sequências desse DNA. E existem células neuronais que são utilizadas para pesquisa que têm problemas num gene que codifica uma proteína. É a proteína que está relacionada com as placas amiloides nos neurônios. Eu vou mostrar para vocês aqui os problemas relacionados aí com as placas amiloides. Vocês não vão conseguir ouvir, mas eu vou falando para vocês o que está acontecendo. Depois na gravação, vocês serão capazes de ouvir. Tá? Nas membranas dos neurônios existe essa proteína aqui, APP, proteína precursora amiloide. O nome dela já é dado em relação ao que ela é capaz de proporcionar de mal, né, de ruim para a gente, que é a formação da placa amiloide. Não se sabe qual que é a função dessa proteína nos neurônios, mas ela existe nas membranas de todas as várias células e se concentram nas células neuronais. Conforme elas perduram e permanecem na membrana, existe esse processo aí de quebra dessa parte intermembrana e remodelação dessa parte. Não se sabe por quê. O que acontece é que cada vez que esse fragmento é remontado, ele é remontado com uma quantidade diferente de aminoácidos. Quando tem 38 e quando tem 40 aminoácidos, tudo bem. A gente vê esse fragmento sendo degradado, né? Mas quando tem uma mutação aí, numa das enzimas que recorta esse fragmento, a gama-secretase, isso promove algum problema na produção desse fragmento de aminoácidos, dessa proteína. Esse fragmento com 42 aminoácidos aí passa a se acumular. E é ele que forma a placa amiloide. Um corpo estranho desse, dentro do seu sistema nervoso central, inflama, porque os seus linfócitos, quando chegam lá para limpar o seu corpo, olham isso aqui,
These eles pensam plaques assim, trigger poxa, a gente tem que disruption limpar isso and aqui, gente, não destruction pode ficar desse of the jeito. brain tissue of Só Alzheimer's que aí disease o tamanho da patients. placa amiloide é tão grande, tão grande, tão grande, que eles não conseguem fagocitar aquilo. O que eles fazem? Eles pegam aquele conteúdo enzimático deles, interno, que serve para digerir isso, e jogam aqui para fora. Quando eles jogam esse conteúdo enzimático aqui para fora, eles causam essa quantidade imensa de danos, não só na placa amiloide que está ali, não vai sair dali de jeito nenhum, mas também nos neurônios que estão em volta. Aí acontece a doença neurodegenerativa, né? E esse é um dos problemas aí relacionados com a placa amiloide. E existem células neuronais que foram feitas para ter problemas no gene que codifica a proteína APP, a proteína precursora amiloide. Então essas células, quando são utilizadas em pesquisa, elas ficam sendo cultivadas, né, nas placas de Petri lá, e enquanto elas estão ali no meio de cultura, né, elas apresentam esse problema de formação da placa amiloide. Então eu pego duas placas dessa, né, uma eu coloco essas células que têm esse defeito genético aí em produzir mais acúmulo de placas amiloides in vitro. Numa eu coloco o meio de cultura com, sei lá, um agente que serve como nutriente para essas células. Na outra eu coloco os mesmos nutrientes, o meio de cultura, mas coloco ginkgo biloba. E aí quando eu coloco o ginkgo biloba aqui, e não coloco aqui, eu percebo que na placa que tem ginkgo, tem uma menor formação da placa amiloide. Porque a mesma coisa que acontece, entre aspas, tá? A mesma coisa que acontece lá no cérebro em vivo, que é a formação da placa amiloide, também acontecerá aqui in vitro uma formação de placa amiloide, devido ao problema genético que foi cuidadosamente feito para que essas células se tornassem objeto de pesquisa, né? Então, eu consigo testar se o meu extrato é capaz de inibir a formação dessa placa amiloide. E no caso, esse artigo aí fez esses experimentos e, de fato, in vitro, essas células mutadas, né, com esse defeito, morreram menos quando se tinha ginkgo biloba junto do meio de cultura, em relação àquelas células que não tinham ginkgo biloba no meio de cultura. Tá? E esse trabalho tem atribuído ao extrato uma atividade de recuperação mitocondrial. Porque esses neurônios que eu mostrei para vocês, eles também têm mitocôndrias no seu interior, certo? Todas as nossas células têm mitocôndrias, né? Então aqui tem o núcleo do neurônio e tem várias mitocôndrias aqui dentro. E aí, não só a questão do extrato, né, se ter uma atividade antioxidante, minimizar os danos que são feitos aqui nesse neurônio que acumulou a placa amiloide aqui fora, e aí isso interrompe a sua nutrição, o seu metabolismo, né? A recuperação mitocondrial também foi aventada aqui pelos pesquisadores para melhorar o tempo de vida dessas células mutadas. Porque parece que essas células tiveram um efeito dose dependente no potencial de membrana mitocondrial. Então, quando foi se avaliar como estavam as mitocôndrias dos neurônios que tiveram contato com o extrato de ginkgo biloba, esses neurônios que são mutados para acumularem esses beta-amiloides, suas mitocôndrias eram mais ativas do que aqueles que não tinham sido colocados em contato com o extrato de ginkgo biloba, né? Existe também a proteção contra o dano oxidativo, foi encontrada também nas células de cérebro cultivadas in vitro.
e nas mitocôndrias isoladas também das células do cérebro. Então parece haver um efeito de revigoração das mitocôndrias dessas células a partir da utilização do extrato de ginkgo biloba in vitro. E in vivo também, após o tratamento com EGB 761, que é o extrato de ginkgo biloba. Então, eu fico assim apreensivo porque eu acho que esse aí que é o futuro. A evolução dessas técnicas capazes de identificar a função dessas enzimas vai acabar fazendo com que aqueles check-ups anuais que os nossos pacientes fazem, né, que nós fazemos, evoluam da seguinte forma. Eu não vou lá tirar o sangue, fazer o eletrocardiograma, não. Eu vou ver como é que estão minhas mitocôndrias cerebrais. Talvez chegue uma hora que os testes venham a se tornar específicos tanto quanto isso. As células mutadas, são as células PC12, aqui tem uma proteína diferenciada que leva, né, ao aumento da produção beta-amiloide. Demonstraram um grande benefício com o tratamento com o extrato de ginkgo biloba em relação às células controles, que não receberam extrato de ginkgo biloba. E os achados, né, os findings deles, mostram claramente a estabilização e a proteção das funções mitocondriais, com uma propriedade sensível muito específica nas doses relevantes, doses terapêuticas relevantes do extrato de ginkgo biloba, né? Então, mais do que aquilo que está no memento farmacêutico, vocês serão formados para atuarem dessa forma, procurando por evidências, por informações que agreguem, né? Porque, como eu havia comentado antes, esses livros, esses compêndios que saem aí, que o governo produz, eles já chegam atrasados. Então, para discutir com a sua equipe terapêutica, a equipe multidisciplinar do hospital, para discutir com o prescritor do seu paciente, né, que você fez a indicação do ginkgo biloba, você tem que saber isso aqui. E, inclusive, para trabalhar também no varejo ou na manipulação, se você dominar esse assunto, você será uma referência no seu trabalho, né? Então é isso aqui, é por aqui que a fitoterapia pode te levar, tá? E quem não quer, como nós já havíamos percebido anteriormente, né, utilizar fitoterápicos no seu tratamento? Quando que no Brasil a população é extremamente confiável nesse tipo de terapia, né? Então, fica aí mais um aprendizado para nós em relação ao ginkgo biloba e a recuperação mitocondrial. A mitocôndria, ela participa na iniciação e regulação da apoptose, né? Então, por que a mitocôndria participa na regulação da apoptose? Porque quando a mitocôndria está morrendo, não tem outra saída para a célula. Ela vai morrer também. E é nesse sentido que a mitocôndria participa disso. Quando a mitocôndria está perto de perder suas funções, a membrana mitocondrial passa a não ficar tão permeável, se rompe. E aí isso ativa processos já da célula para que a apoptose seja realizada. Vejam que mecanismo interessante. Talvez isso aconteça porque a explosão simultânea de todas aquelas mitocôndrias dentro da célula liberem radicais livres que possam danificar aquele DNA celular, criando uma célula mutante, possivelmente cancerígena, né? Deixa eu mostrar para vocês também, aproveitando aqui a deixa, como é que funciona internamente a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, né? Se vocês não viram isso na bioquímica passada, hoje é um dia interessante para recordar. Essa é uma célula, como vocês estão vendo aqui, né? Esse é o núcleo, ó. Isso aqui, mitocôndria, mitocôndria. Essas outras bolinhas aqui são mitocôndrias também, só que elas foram pegas assim, na transversal, né? E aí foram cortadas ao meio. Enquanto as demais, a gente consegue ter essa visão lateral aí. E lá atrás dessa célula também, que se a gente pensar em 3D e
e na célula que estaria aí vindo de encontro a nós, né, na frente da tela, também havia uma série de mitocôndrias. Então perceba que aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma célula vai ter, sei lá, 100 mitocôndrias. Então parece que são elas que mandam, né, no processo, porque são elas que produzem a energia. Aqui por que a gente sempre desenha a mitocôndria com aquelas cristas mitocondriais, né? Porque ela tem 2 membranas. E aí a gente pode viajar lá para dentro dessas membranas. Aí, como as nossas membranas plasmáticas, as membranas internas mitocondriais também são constituídas da mesma forma. E aqui, os verdadeiros responsáveis, né, pela produção de energia. Quando a gente desenha a mitocôndria, né, ela tem essas 2 membranas, a membrana interna e a membrana externa. A membrana externa é essa aqui, e a interna é essa. Aqui dentro é a matriz mitocondrial. Aqui estão as enzimas que fazem o ciclo de Krebs, né? E aqui, nesse espaço intermembrana, fazem amarelo, tá? É que se acumulam os prótons. Tudo gira em torno disso. Assim como uma hidrelétrica, né, a represa do funil, armazena água atrás daquele paredão imenso para que essa água, quando passar pelo paredão, tenha força para mover as turbinas. Aqui na mitocôndria, quando o acetilcoenzima A entra aqui, esse processo todo gera elétrons que passam aí entre os complexos 1, 2, 3 e 4 para gerar energia, para passar prótons desse espaço intermembrana, prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Por que eu preciso de energia para fazer isso? Porque aqui no espaço intermembrana eles estão muito concentrados. E vocês sabem que transportar algo contra um gradiente de concentração gasta energia, né? Vamos dizer que você esteja querendo entrar num busão lá na rodoviária de Barra Mansa. Só que todo mundo chegou lá e o busão estava cheio. Você não vai conseguir entrar. Tem tanta gente querendo sair do ônibus. Para você entrar, você tem que gastar muita energia para empurrar um pessoal de volta e aí conseguir entrar, né? Então, todo o processo de glicólise, né, fornece acetilcoenzima A para a mitocôndria. A beta-oxidação de ácidos graxos também já acontece aqui dentro, né, da mitocôndria, para fornecer elétrons que vão transitar aqui entre a cadeia de transporte de elétrons, né, produzindo energia para jogar esses prótons para cá. E aqui tem uma proteína que chama ATP sintase, que quando esse elétron volta para a matriz mitocondrial, e aí ele vai a favor do gradiente, né, como se fosse a água acumulada numa hidrelétrica movendo a pá, ele gira as pás da proteína ATP sintase. E aí ele produz o ATP. É assim. E quando essa célula está produzindo essa energia, não estão sendo manipulados elétrons aqui? Manipular elétrons é a mesma coisa que manipular radicais livres. Então, se esses elétrons se soltarem desreguladamente aqui dentro, eles vão, talvez, influenciar aqui, o núcleo da célula está bem pertinho dessa mitocôndria aqui, tá? Eles podem vir aqui e danificar o DNA da célula, que abriga também essa mitocôndria, tá? Eles podem danificar o DNA mitocondrial. E aí, quando essa mitocôndria vai se multiplicar, ela já passa essa alteração para frente. E aí se torna, talvez, uma mitocôndria inviável, né? Uma mitocôndria defeituosa. Então é nesse sentido que percebeu-se que o ginkgo biloba atua, melhorando a estabilidade dessas mitocôndrias. Porque quando a mitocôndria passa a não conseguir mais gerar energia perfeitamente, acontecem a quebra, né, a alteração do potencial de membrana da mitocôndria. Ela deixa escapar aqui uma estrutura que a gente chama de complexo C, que está aqui dentro da matriz mitocondrial. Quando ele vem aqui para o citoplasma celular, ele se encontra com outras proteínas
que aí então comandam a apoptose celular. Caspase 6, caspase 9. É assim que a mitocôndria regula aí a apoptose celular, então. Mas, vamos lá. Dá uma olhada aqui no processo de produção de energia. Positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. For most of the cell's reactions. Os prótons passando, just as man-made power plants produce da ATP electrical sintase, energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy and die. Aqui ele está falando que se não tem prótons rodando essa pá, né? Ou seja, se o ambiente interno aqui está muito cheio de prótons, eu não tenho mais um transporte de prótons do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial a favor de um gradiente. A célula pode rapidamente ficar sem energia e morrer. É a importância tamanha que nós temos aí das mitocôndrias, né, que produzem energia para nós. Therefore, the protein. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, os 4 complexos, né? 1, 2, 3, 4. É neles que os elétrons produzidos na cadeia de transporte de elétrons, ciclo de Krebs, ou na beta-oxidação de ácidos graxos, mais ciclo de Krebs, vem passar para ajudar a bombear esses prótons que estão na matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Vejam que o caminho que esses prótons vêm passando para o espaço intermembrana. Então, aqueles NAD e FAD, que vocês se lembram lá da bioquímica, né, que são gerados, eles vêm doando elétrons aqui para esses complexos, né, e esse salto eletrônico gera energia. Da mesma forma que o salto eletrônico que está acontecendo aqui nos fios dessa lâmpada para que ela fique acesa, os saltos eletrônicos aqui dos complexos faz com que os prótons sejam bombeados. Vejam o NAD fornecendo os elétrons, esses elétrons transitando aqui, né, entre estruturas oxirredutoras. Redox centers are clusters Cada of vez que o atoms elétron that pula, have different affinities for electrons ele produz based on energia. their unique atomic configurations. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal 2 reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top one. Second, the distance between these adjacent Para que redox esses elétrons centers passem, is ainda ideal for existe an uma questão de electron jump to afinidade occur, aqui. which explains why Aqui, electrons esses typically compostos don't são menos bypass afins the pelos bottom elétrons, redox aqui eles center. são mais afins pelos elétrons, né? Então, eles vão saltando da menor afinidade para a maior afinidade. E isso impede até que os elétrons pulem etapas, né? Esses pedaços estão tão próximos que não tem como o elétron pular daqui para o final, por exemplo. Aí veja que cada vez que o elétron pula, produz energia com esse campo magnético em verde aqui, e 3 prótons vão lá para o interior do espaço intermembrana, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. E assim eu crio esse gradiente capaz de mover as pás da mitocôndria. Aqui a coenzima Q, né, que pega esses elétrons aí do complexo 3 e leva para o complexo 4. Complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. Era essa a importância aí da mitocôndria que eu tinha para mostrar para vocês, além desse trabalho aqui. A gente sabe que as mitocôndrias estão envolvidas no processo de envelhecimento porque o estresse oxidativo aumenta com a idade. E a capacidade de produção energética das mitocôndrias diminui com a idade. Então, não pode ser só uma coincidência, né?
as atividades aqui em pacientes que têm Alzheimer, né? A atividade das enzimas mitocondriais como a alfa-cetoglutarato desidrogenase, piruvato desidrogenase e a citocromo C oxidase estão diminuídas em quem tem a doença de Alzheimer cerebral. E também em quem tem a doença de Alzheimer, né, familiar, né, geneticamente, também apresenta as mesmas características. Aqui a formação das placas amiloides, né, tanto no paciente que tem Alzheimer quanto no Alzheimer familiar, né. Então, há uma acumulação de neurofibrilas intracelulares, que são essas placas amiloides também, e uma perda neuronal, perda celular dos neurônios. A APP, que é aquela proteína que eu mostrei para vocês que vai sendo cortada, né, tem um papel crucial aí na formação dessas placas amiloides. E as células mutadas, né, com APPs que provocam mais acúmulo de células de placas amiloides são usadas nas pesquisas. Aqui a questão do citocromo C oxidase, que eu comentei com vocês, né, explicando aquilo que eu disse. E quando o citocromo C, que deveria estar no interior da mitocôndria, sai, mecanismos celulares citoplasmáticos comandam a apoptose celular. E segundo as pesquisas que foram feitas nesse trabalho, a utilização in vitro ali do extrato de ginkgo biloba padronizado foram capazes de reduzir esse dano nas mitocôndrias, menos citocromo C foi liberado, menos apoptose celular ocorreu com aqueles neurônios. Então, o extrato de ginkgo biloba apresenta essas propriedades neuroprotetoras, né? Propriedades antioxidantes são clássicas, né? A maioria dos extratos possuem atividade antioxidante. A atividade antioxidante, você pode facilmente fazer um paralelo, né, com as árvores que estão aí fora nesse sol escaldante. Se você chega do lado de fora da sua casa, põe a mão no concreto, está pelando aquele concreto, né? E a árvore fica debaixo desse sol o dia inteiro e não tem problema algum, continua normal, né? Cresce ainda. Isso é por quê? Porque os compostos produzidos ali, biossintetizados, já que aquela árvore não pode se mover para uma sombra, são feitos para que ela resista a essa radiação solar. E para isso, eles devem ser antioxidantes, porque a radiação ultravioleta criará radicais livres naquelas células. É onde nós aproveitamos esses extratos para que eles se tornem os nossos antioxidantes, né? Tem também algo que eu gostaria de adicionar, que é a glutationa S-transferase, né? A glutationa é um oligopeptídeo, se não me engano é formado de 3 aminoácidos, que funciona como um antioxidante nosso, que nós sintetizamos no nosso corpo. Então, segundo os pesquisadores aqui, esse extrato também estimulou a síntese de glutationa. Então, ele foi capaz de fazer com que os nossos mecanismos antioxidantes melhorassem. E sintetizar glutationa não tem como ser ruim. Isso irá proteger ainda mais as nossas células, né? Aumentando lá o status antioxidante das células. Então, as propriedades protetoras mitocondriais também foram descritas aí para o extrato de ginkgo biloba 761 padronizado, né? Preveniu a oxidação da glutationa, porque o que é o antioxidante? É quem se oxida no lugar de outro. Se o extrato de ginkgo biloba possui antioxidantes, ele é que vai se oxidar no lugar, por exemplo, da glutationa, no lugar, por exemplo, das nossas células, dos componentes das nossas células, né? Então ele, além de estimular, como foi encontrado aí nesses resultados, né, desses trabalhos, ele também previne a degradação da glutationa. Nas mitocôndrias do fígado, ó, e o dano oxidativo no cérebro, ó, e no DNA mitocondrial do fígado. DNA mitocondrial do cérebro e do fígado. Então, o estresse oxidativo, né, pode afetar o DNA mitocondrial. E aí é onde que
é interessante preservar. Ex vivo, o que é ex vivo? É quando você pega um tecido de um animal morto. Então, mata um rato, retira o fígado dele, e aí faz o teste nesse fígado, né? Então, ex vivo, a taxa de controle da respiração nas mitocôndrias hepáticas aumentaram em ratos que foram tratados com o bilobalídeo. Então, pega, sei lá, 30 ratos, trata com ração. Pega mais 30 ratos, trata com ração, mais bilobalídeo. Quando retira o fígado desses ratos e verifica a taxa de respiração mitocondrial, as mitocôndrias dos fígados dos ratos tratados com bilobalídeo estão muito mais ativas. Não é um dado interessante? Então isso aí demonstra, né, mais uma vez, mais uma evidência aí do efeito dos bilobalídeos. Adicionalmente, os bilobalídeos protegem contra a isquemia induzida, protegem contra o decréscimo da isquemia induzida. No estágio 3 da mitocôndria hepática. Eu acho que tem a ver com os complexos, né? Preservando a função dos complexos 1 e 2. Aqueles complexos transportando elétrons lá e bombeando prótons para o espaço intermembrana são chamados, né, de complexo 1, 2, 3, 4. Então, parece também que eles também conseguem, né, preservar a função dessas proteínas que estão na membrana interna da mitocôndria. Em adição, um aumento na citocromo C oxidase, subunidade 3, na expressão gênica, foi observada também com o uso do bilobalídeo. Então, se eu tenho menos citocromo C, eu tenho menor morte mitocondrial, menor apoptose celular. Exibiu a ativação, inibiu, né, inhibited, a ativação da caspase 9 e a caspase 3, que são as proteínas citoplasmáticas que se conectam ao citocromo C e desencadeiam a apoptose celular. Vejam que interessante. Então hoje a gente conseguiu aí subir o nível da fitoterapia. Protege as funções mitocondriais também. Aqui essa PC12, células PC12 são aquelas células cerebrais, né, neurônios mutados produzindo mais beta-amiloides, né? Pode proteger as mitocôndrias dessas células contra o ataque de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é H2O2, né? Quando o H2O2 é utilizado, né, ele vira H2O mais um radical livre, né, de oxigênio. E é ele que é utilizado para matar as células infectantes, as bactérias, né? E também ele pode ser utilizado para induzir um estresse oxidativo. Então, lá tinha as placas, né, com as culturas de células, né? Então, a placa de Petri lá contendo a célula, a outra placa de Petri lá contendo as células também. Nossa, que placas horríveis, né? Mas vamos lá. Joga o H2O2, dá um estresse oxidativo aqui. Nessa daqui você joga o extrato de ginkgo biloba. Depois verifica a função das mitocôndrias dessas células. Vai perceber que o extrato foi capaz de proteger. O que era algo de se esperar, né? Normal de se esperar in vitro. A eficácia desse extrato de ginkgo biloba na proteção mitocondrial, protegendo as funções mitocondriais, né? Depois de aplicação aí um insulto, né, com nitroprussiato de sódio, que também é um agente oxidante, também foi testada. E o extrato foi capaz de proteger essas células. O óxido nítrico é capaz de inibir a respiração mitocondrial e pode levar também à apoptose celular. Foi outro fator que foi reduzido nessas células após a aplicação do extrato de ginkgo biloba. Aqui no trabalho ele chamou a ATP sintase de complexo 5, né? Então lá eu mostrei para vocês complexo 1, 2, 3, 4
e a ATP sintase, girando as pás. Aqui ele chama a ATP sintase de complexo 5. Então é eficácia da proteção de ginkgo biloba, do extrato de ginkgo biloba, EG761, nos complexos da cadeia de transporte de elétrons individualmente, né? Então, quando se usa um agente causador de dano, rotenona. Rotenona prejudica o complexo 1. Então, aquela estrutura proteica do complexo 1 é sensível à rotenona, as demais não, até porque são proteínas diferentes. E aí usa o extrato de ginkgo biloba aí, 0,1 miligramas por ml. Então, esses maisinhos indicam que houve realmente uma proteção em comparação aos controles, que não receberam o extrato de ginkgo biloba a 0,1 miligramas por ml. Tá? Complexo 2, tenoil trifluoroacetona. É especificamente um agente que causa danos lá no complexo 2. Então foi capaz de... E aqui numa concentração até menor de extrato, né? 0,01, 10 vezes menor do que essa aqui, 0,1 miligramas por ml. Já houve diferenças estatísticas significativas, né, para aquelas células que foram tratadas com extrato de ginkgo biloba. Antimicina, que atua inibindo lá o complexo 3, só com a concentração de 0,1 miligramas por ml. E houve um efeito até dose dependente aqui, né, nos complexos 2, 4 e 5, porque quando aumentou a concentração, o efeito observado também foi maior, 2 maisinhos em vez de um maisinho só. Mais informações? O extrato de ginkgo biloba protege a cadeia de transporte de elétrons, né, a cadeia respiratória. Nessas células P12, que eram as células mutadas, né, esse resultado aqui para as células mutadas. Reduz a atividade da caspase 9 depois da exposição ao nitroprussiato de sódio, lá, que é o que causa a interação entre caspase 9 e citocromo C, causa apoptose celular. Então ela foi capaz até de diminuir aí a interação da caspase depois desse dano, diminuindo consequentemente a apoptose. Protege as células dissociadas do cérebro e mitocôndrias isoladas do cérebro de ratos contra estresse oxidativo, né? Mais evidências aqui ainda. E nas conclusões, nossos já achados, né, e aqueles de outros, claramente demonstram a estabilização e proteção das funções mitocondriais como uma propriedade sensível e muito específica do extrato de ginkgo biloba, em concentrações terapeuticamente relevantes, né? Vários efeitos nas funções mitocondriais e nas rotas apoptóticas, né, podem ser observadas. A estabilização da membrana, do potencial de membrana mitocondrial e na respiração mitocondrial, no funcionamento da cadeia respiratória mitocondrial, né, que é aqueles complexos 1, 2, 3, 4 e ATP sintase, que ele chama de complexo 5. Aumento do metabolismo energético. Então, se a sua mitocôndria produz mais energia, suas células terão mais vigor, morrerão menos. E na questão do Alzheimer, aquele acúmulo amiloide mata neurônios. É por isso. Então, parece que melhora-se, né, o vigor mitocondrial, fazendo com que as células neuronais sobrevivam por muito mais tempo. E outra curiosidade, né, que eu devia ter falado no início, né, a respeito dos neurônios, é que você morre só com menos neurônios em comparação à quantidade de neurônios que você tinha quando nasceu, né? Os neurônios, nossos neurônios, não se multiplicam assim como as células da pele. A pele você cortou, beleza, recuperou, né? Neurônio não. Depois que você perdeu aquele neurônio, já era. Os neurônios que sobraram terão que fazer mais sinapses, né, para recuperar aquele tempo perdido ali, aquele neurônio que morreu e com ele todas aquelas sinapses juntas, né. Então é por isso que você tem que sempre estar estimulando o seu cérebro. A inibição da liberação de citocromo C, da mitocôndria, né, redução das caspase 9 e caspase 3. Essas evidências convincentes indicam que
A disfunção mitocondrial desempenha um papel crucial no envelhecimento e na patogênese do Alzheimer. Beleza, meus amigos? Ficamos assim por hoje. Tinha só para mostrar aqui o finalzinho, né? O citocromo C lá dentro da mitocôndria, né? Quando ele sai, desencadeia a apoptose, a morte celular. Mas era isso aí. Dúvidas, sugestões, comentários, estou à disposição de vocês. Sem dúvidas. Então ficamos por aqui. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite.